Seja muito bem-vindo à segunda parte do Enfoco na Regiões TV. Hoje estamos aqui a falar de férias diferentes, da hipótese de, com pouco dinheiro e com muita imaginação, se conseguir ter umas férias alternativas, divertidas, simpáticas. No começo da primeira parte, tínhamos aqui um trailer do filme O Amor não tira férias. Falávamos das trocas de casa e o António Batista, acabámos a primeira parte consigo a falar. Eu acho que este filme ainda por cima teve culpas no cartório, como se costuma dizer, porque a partir da apresentação do filme do Amor não tira férias, apareceu imensa gente que percebeu que este era se calhar um conceito interessante, não foi? Sim, sim, portanto, após a estreia mundial do filme, é evidente que tivemos um crescimento de membros. Mas interessante mesmo foi que depois da ficção, alguns atores, na vida real, depois trocaram mesmo de casa. Agora imagino que estava inscrita no site e que recebeu uma proposta de troca do Jude Law ou da Cameron Diaz. Deus me livre, que a minha casa não dava para o Jude Law, digo eu, não faço ideia. No mínimo seria interessante, penso eu. Bom, mas como é que é? Não há depois surpresas? Sabe que eu tenho tantas perguntas para lhe fazer que nem sei por onde começar. Mas é assim, você estabelece uma coisa através da internet, muitas das vezes as pessoas na internet têm a ideia que vão descobrir um rapaz de 30 anos, alto, loiro de olhos azuis, aparece um senhor, enfim, já com alguma idade, um bocadinho mais barrigudo e tal. Estas casas não pode ser a mesma coisa? Estas fotografias não podem ser assim um bocadinho aprimoradas e depois a pessoa chega lá e acontece como no filme que a rapariga jogava aqui para uma grande casa e apanhou uma casinha onde quase não se mexia, uma delas, a outra teve um palacete. Antes de responder à sua pergunta, deixe-me dizer-lhe que eu, normalmente, todos os anos, tento organizar um almoço convívio entre os membros do Troca Casa. Já organizei na Ericeira, em Portimão, este ano estou a pensar no Porto. É sempre em junho, inclusive é que recentemente foi anunciado que o Porto foi eleito como uma das cidades de destino preferido para 2012, pelos internautas. E estou a pensar, portanto, fazer esse almoço no Porto. É uma forma de me dar a conhecer aos membros e de eles se conhecerem entre eles, enfim, para se ganhar alguma amizade. E inclusive é para fazerem trocas de casa e de preferência cá dentro, fins de semana, por exemplo. Portanto, é fácil. Eu já fiz uma troca de casa cá em Portugal. Aliás, nós não trocamos só para férias, trocamos para ir a eventos, por questões profissionais, questões académicas, enfim, por várias razões que os membros enunciam. Eu, há pouco tempo, portanto, já este ano, estive em Elvas, numa casa de troca, por acaso foi em hospitalidade, porque temos a modalidade de troca por troca e troca em hospitalidade, mas já lá vamos. Foi em hospitalidade e eu fui para acompanhar o meu filho que ia fazer uma prova de orientação durante o fim de semana, perto de Elvas, portanto, e eu fiquei, portanto, numa casa hospedado, portanto, com pessoas que estavam lá, portanto, é um casal de médicos, inclusive, e agora eles vão vir quando entenderem, portanto, é só uma questão de contactarem. Para a sua casa, portanto. Para a minha casa, exatamente. Nunca houve nada assim nestas coisas que tenha corrido mal? Em 20 assim, a sério, anos, mesmo a sério, em 20 anos nunca tivemos conhecimento. O António Batista trabalha nisto há 20 anos, basicamente. Não, desde 2006. Portanto, mas o site, a versão original, que é o Home Exchange, já tem 20 anos. Exatamente. Nunca houve assim uma surpresa meio estranha, uma coisa meio desagradável? Não. Devo-lhe dizer que a situação mais complicada que me surgiu foi uma família inglesa com casa no Algarve, que tinha agendado uma troca com uma família de Montreal, no Canadá, e a família canadiana já tinha comprado o bilhete de troca quando a família inglesa informou que já não ia viajar porque ia vender a casa. É uma situação desagradável, não é? Por isso é que eu costumo dizer sempre aos membros, antes de efetuarem, antes de fazerem qualquer tipo de despesa, no caso da compra do bilhete de avião, que confirmem sempre uns dias antes com o parceiro que vão fazer isso, que vão dar esse passo, para que nada resulte em mal. É evidente que eu intervi, portanto, ouvi uma versão, ouvi a outra, falei com a família, portanto, inglesa com casa no Algarve, e tentei, a outra família, tentei arranjar a solução cá, eles depois acabaram por não aceitar, porque eles queriam mesmo, era uma vivenda, não era... António Batista, mas isto deve ser uma situação um bocadinho complicada. Peço desculpa de introduzir aqui um fator agora deixa-me explicar, portanto... É que isto da nossa casa é a nossa casa, e de andar a ouvir pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum para a nossa casa, ou ir para a casa de quem não conhecemos, isso não é assim um bocadinho difícil?
Pergunto-lhe, porque ao princípio isso não foi assim um bocadinho estranho. Qual foi a sua primeira experiência? Estamos a falar em mais de 60 mil trocas por ano. Eu não estou a dizer o contrário. Mas toda a gente pergunta-se assim, quando eu disse que você vinha aqui ao programa, toda a gente pergunta, então como é que é? Então eu vou oferecer a minha casa, eu vou para a casa de uma pessoa que não conheço. Desculpe lá, esta é a primeira pergunta mais intuitiva que se põe. Como é que se ultrapassa esta situação? Eu antes de trocar com alguém, já troquei muitos e-mails com essa pessoa, fotos recentes, já falamos por telefone, portanto, se eu tiver que ir ao encontro dessa pessoa, seguramente já não estou a fazer com uma pessoa estranha. Depois também temos outras formas de contornar, porque a imaginação não tem limites, quer dizer, temos outras formas de contornar essa situação. Eu posso trocar em hospitalidade, isto é, eu recebo o meu parceiro na minha casa, eu estou lá, e mais tarde ele recebe na casa dele, ou vice-versa, não é? Isto em datas previamente combinadas. Não deixa de ser um bocadinho difícil de perceber. Você há bocado dizia, imagino que você punha um anúncio na internet e que lhe apareceu lá o Jude Law em casa, eu ficava admiradíssima, era uma coisa extraordinária, mas pronto. Mas o que é certo é que não deixa, eu pergunto-lhe isto, peço desculpa por isso, quase por insistir, mas é também a questão da privacidade das pessoas. Não é muito fácil, não é qualquer um que, eu não conheço lado nenhum, e você diz-me assim, eu vou lá passar uns dias à sua casa, eu depois digo, eu vou passar os dias à sua. Não sei se é fácil, pergunto-lhe como é que se ultrapassa esta barreira. Poderá, eventualmente, num primeiro momento, haver essa reação, mas depois as pessoas desprendem-se completamente. Porque o interesse delas é terem o espaço e o conforto de uma casa para conhecer uma região. E ter uma oportunidade, com certeza. E para quem tem filhos é o ideal, portanto, não estão limitadas a um quarto de hotel, como é óbvio, não é? Agora, deixe-me dizer, em relação à questão da hospitalidade, há muitos membros que apreciam esta forma de fazer troca pelos laços de amizade que se fazem e, como eu costumo dizer, temos um mapa à nossa medida para conhecer já o país que, como turista, nunca conseguiríamos, portanto, alcançar alguns locais. Nós temos agora uma reportagem da minha colega Marina Sousa exatamente a falar daquilo que abordava há bocadinho. O Porto foi considerado um destino europeu de preferência dentro da internet, ou antes, pela internet toda. Vamos ver. A cidade do Porto é um dos destinos turísticos mais antigos da Europa, um destino de eleição de milhares de visitantes vindos de todo o mundo, todos os anos. A Sé, um edifício de estrutura românica dos séculos XII e XIII, que ainda conserva no exterior o aspecto de uma igreja-fortaleza com ameias, a Torre dos Clérigos, construída durante o século XVIII em estilo barroco, e o Palácio da Bolsa, monumento nacional que foi construído em estilo neoclássico na segunda metade do século XIX, são alguns dos espaços que constituem a riqueza do património monumental da cidade que merecem ser explorados. Mas há outros. À beira-rio, o bairro da Ribeira torna-se fascinante, com as suas ruas estreitas e sinuosas, arcadas sombrias, casas típicas com fachadas coloridas e uma população pitoresca. Um local que preserva o encanto dos lugares marcados pela história, pleno de contrastes e singularidades. Do rio estão as Caves do Vinho do Porto, local privilegiado onde se pode degustar este famoso vinho produzido exclusivamente na região de Marcado do Douro e que transporta o nome da cidade além fronteiras. Bom, e viva o Porto, a cidade naturalmente. Tito Silva, penso que esta é uma boa recomendação para a cidade do Porto e não é por acaso, há bocadinho falávamos aqui nas novas tecnologias, que este galardão, digamos, esta escolha provém de uma escolha da internet. Hoje estas coisas passam com uma rapidez e com uma velocidade imensa, não é? E o conhecimento, em termos de turismo, também é muito importante.
Claro que sim, e é bom que assim seja. Quem apontava a internet como o principal inimigo do negócio convencional das agências de viagens enganou-se, porque é a melhor ferramenta Mas era que temos. apontado como um inimigo Claro das que sim, agências de viagens. as compras diretas, o acesso à informação sem ter que recorrer à especialização. Pois às agências propriamente ditas, não é? Sim, mas é a nossa melhor ferramenta. Nós próprios aprendemos muito com as catadupas de informação. Olha, se forem como eu, posso ver na internet, mas depois tenho que ir à agência para saber como é que as coisas são. E eu acho que a maior parte dos espectadores lá em casa funcionam assim, não? Chamar a brasa à minha sardinha, é exatamente isso que tentamos demonstrar, que para além daquilo que se conhece, há depois um valor acrescentado que tem que se pôr para se cozinhar melhor as coisas. É um bocado assim. Há bocadinho falava-me, eu sei que isto o segredo também é um pouco a alma de negócio, mas em termos daquilo que os portugueses vão fazer este ano e das alternativas que as agências de viagens estão a propor aos portugueses. O que é que, há assim há coisas novas realmente para este ano, para as férias, para que possa dizer aqui aos nossos espectadores, olha, esta maneira, aquela maneira é capaz de ser um pouco mais económica, mas também é interessante fazer férias? Muito cá dentro ou também lá para fora? Cá dentro às vezes não é mais económico do que lá fora. Pois é, isto custa-me imenso ouvi-lo dizer isto, mas é mesmo verdade. É mesmo verdade. Há países que têm custos locais muito mais baixos que os nossos. E o preço do transporte acaba por resultar melhor e proporciona às pessoas um bocadinho de descanso. Porquê? Porque estando longe de casa, descansa-se melhor. Se eu for fazer férias aqui para a costa a 40 km, estou sempre a pensar que vou dar um salto ao trabalho e já venho, e estou a pensar mais na área onde vivo do que é o desligar, não é? Basicamente. É o desligar. Mas olha que este ano há muita gente que não vai desligar, com certeza. Não, mas continuam a existir propostas muito aliciantes de férias relativamente baratas. O próprio mercado ajusta-se, claro, com certeza, para ver tem que ser, não é? se funciona, porque tem que funcionar. Quer-nos dar um exemplo ao outro? Por exemplo, não estou a pedir para fazer aqui propaganda das agências de viagens. Não sou a pessoa mais indicada, mas temos na zona do norte da África e o nosso principal concorrente agora do nosso Algarve, que é a Turquia, que tem propostas muito aliciantes. E quem não quiser ir para tão longe faz férias mais pequeninas e muito bem dentro do nosso país. Essa questão que dizia de muitas das vezes, não é? Mas eu já agora passava aqui para a Isabel, às vezes é mais barato fazer férias lá fora. Eu voltava ainda um pouco à sua experiência mirabolante do Interrail. Essa experiência foi muito marcante e deu início a outro tipo de férias completamente diferentes? Sim, eu agora, não é, quando vou viajar, geralmente nunca penso, eu esqueci de mencionar há pouco, quando eu fiz a minha viagem sozinha em Itália, eu utilizei o Couchsurfing. E agora, quando vou viajar... Faz favor de dizer ali aos meus espectadores o que é exatamente o Couchsurfing. O Couchsurfing é uma forma de juntar o mundo inteiro. É uma partilha, bem, é mais ou menos como funciona a troca de casa, não é? Só que nós não trocamos de casa, nós inscrevemos-nos, não é? Para ir para uma determinada cidade, depois tem vários perfis, nós podemos escolher a pessoa com quem mais nos identificamos e a ideia é ficarmos em casa dessa pessoa, depois também tem a dizer quantos dias é que podemos ficar no máximo, não é? Porque geralmente as pessoas às vezes não têm disponibilidade para receber alguém durante muito tempo. Portanto, nesse sistema você basicamente pensa em ir para casa de alguém, ficar com uma família, com umas pessoas amigas, eventualmente é isso, não é? Exatamente. Depois eventualmente virão e farão o mesmo consigo. É um pouco o conceito onde toca uma coisa um pouco na outra, não? Uma coisa na outra, não é? Sim. E depois pronto, depois há a partilha, não é? Junta-nos mais um bocadinho, não é? Estamos todos mais próximos uns dos outros. E é muito mais fácil conhecer a cultura daquela cidade se estivermos com alguém que vive lá, não é? Que se falarmos com essa pessoa. E não só, por exemplo, já tive em minha casa pessoas a fazer couchsurfing que me trouxeram histórias do mundo inteiro, porque geralmente são pessoas que viajam muito, não é? E então é o ponto comum nestas coisas, não é? Pessoas que gostam de conhecer coisas estranhas, um pouco diferentes. Sim. Deve ter desses convites, dessas pessoas que foram até a sua casa, provavelmente histórias de onde é que vêm, de que sítios é que vêm? Eu tive um casal de polacos que vieram da China, por exemplo. Tive um rapaz que veio de bicicleta da Suécia, essa foi espetacular, adorei mesmo. Mas por acaso há uma... Olha, não chegou cansado?
Chegou tão cansado. Chegou tão cansado. A bicicleta dele era enorme, parecia uma casa ambulante. E o que é que ele trazia na bicicleta? Para aí uma tenda, não? Talvez? Uma tenda, sim, a roupa dele, eu não sei, a sério, eu achei aquilo extraordinário. E ele viajava assim, de bicicleta. É uma forma alternativa também de viajar, com toda a porque ele não gastou dinheiro gasolina, em viagens. Não gastou dinheiro em gasolina, veja só quanto é que não poupou. Pois, e também fazia couchsurfing em cada cidade onde parava. E foi assim que ele fez a férias por 6 meses. Olha, eu não devia dizer isto, mas tenho que repetir uma coisa, uma pergunta que me estão aqui fartos de fazer desde o começo do programa, que o meu realizador está farto de me perguntar. Então, e não arranjam namorados, assim, não tocam namorados? Isto é uma grande confusão no meio desta história toda. Bem, é assim. Isto não é um programa cor-de-rosa, nem claro, pouco mais ou menos. Claro. Mas, de qualquer das maneiras, isto não deixa de ser curioso, porque há, com certeza, conhecimento e relações muito particulares nestas coisas todas, não é? É verdade. É assim, namorado não arranjei, não é? Eu acho que para namorar é preciso conhecer essa pessoa, não é? Ter alguma confiança. Por acaso, com esse rapaz da Suécia, acabamos por ter um relacionamento porque eu conheci-o antes de ele vir fazer couchsurfing em minha casa. Estou bem a ver, você aprendeu a andar de bicicleta daqui até a Suécia, meu Deus. Não, eu conheci-o antes e nós estávamos em contacto, ele perguntou-me se podia vir para a minha casa. Na altura tinha a casa completamente cheia de couchsurfers, ou seja, não tinha espaço para mais ninguém, mas mesmo assim, pronto, disse, olha, se quiseres brincar, comer uma pizza. E ele foi lá jantar. Pronto, depois nós começamos a falar e acabamos por ter um relacionamento curtinho e assim, Pronto, mas isso é natural e com certeza que também deve proporcionar um tipo de ligações, eu não estava a brincar consigo, obviamente, mas um tipo de ligações de amizade muito curioso, porque tem uma paleta imensa porque a forma como nós vivemos não é a forma como vivem os nórdicos, ou como vivem os chineses, sem ou como dúvida, sem dúvida. Por exemplo, ele era da Suécia e havia particularidades dele que eram sem dúvida da Suécia. Não é? Depois, quando eu fui à Suécia, porque eu também fui à Suécia, é que percebi porque aquilo era de determinada forma de vez em quando. Algum aspecto assim particularmente curioso? Sim, era uma pessoa mesmo muito introspectiva, fechava-se muito em si mesmo. E quando eu fui à Suécia, reparei que havia muitos suecos assim, que é uma característica comum. E reparou, se calhar, que achava que os nossos móveis eram todos muito escuros, não? Nunca lhe falou nisso? Eles falam muito disso, porque eles como têm muito poucas horas de luz, digamos, não estamos aqui a falar naquelas grandes empresas suecas de móveis, mas é mesmo isso, é um pouco também essa situação. Esta é uma situação muito curiosa em termos de troca de experiências, com toda a certeza que também deve ter feito amizades e histórias inesquecíveis no meio destas coisas, quer em Moçambique até, e vamos ser claros também, quer aquela forma como você passa muitas vezes férias cá em Portugal, que é ajudar quem mais necessita. Isso já implica também uma outra abertura de espírito muito diferente, não é? Sim, criam-se muitas relações, principalmente porque as pessoas que têm muita necessidade têm uma característica muito particular, que são muito sinceras. São pessoas por norma, muito humildes, sinceras e é quase que impossível não criar uma relação. E na distribuição de comida houve um tempo em que eu estava com mais trabalho e que deixei de ir com tanta regularidade. Eu fazia à terça e à sexta e agora só faço à sexta. E houve algumas sextas que também deixei de ir, por isso houve ali 1 mês, 2, que quase não ia e sentia saudades das pessoas. Estamos a falar de uma jovem voluntária da instituição que se chama Casa, não é? Vamos dizer mais uma vez, e que esteve na missão em África, que se chamava, como é que é? Em Machis. Em Machis? Eu sei, mas como é que se chamava esta organização? Gás África. O que é isto, Gás África? Grupo de Ação Social em África. E cheios de gás, pelos vistos, porque não paravam e tinham muito empenho nestas coisas todas. Quando se acaba um trabalho deste, umas férias, que são também um trabalho, fica saudades disto tudo? Vimos muito diferentes, como há pouco já não o senhor Tito dizia, vimos outras pessoas completamente diferentes. Foi o meu ponto de viragem, de crescimento, vimos mesmo muito diferentes, ficam muitas saudades. É mais difícil chegar cá do que chegar lá. Pois. Muito mais difícil. E não há, por exemplo, quando se faz umas férias, que é também uma forma diferente de estar na vida, consigo, a pergunta vai já agora para as duas. Quando eu ouço falar tantas vezes
ultimamente em Portugal, que os jovens, se querem estar melhor, provavelmente se querem ter uma vida melhor, vão para fora de Portugal, a pergunta para já vai para vocês as duas e depois vai para estes dois senhores. O que é que vocês acham disto? Estamos a falar de férias, mas estamos também a falar da realidade do nosso país. Vocês têm vontade de partir e não voltar? Como partir e não voltar não será bem isso, mas quer dizer, mas de mudar completamente de vida, tipo trabalhar, o que já é uma situação diferente de férias. O que é que isso lhe diz? Diz-lhe alguma coisa ou acha que é... Não vou dizer que não, principalmente, pronto, por causa da situação económica. Eu sou da área cultural, a área cultural é logo a primeira a sofrer. Você é de uma área de luxo, não se esqueça disso, não é? Às vezes é um pouquinho tratada assim, não é? Sim, que eu acho que para mim é um serviço público, com toda mas, certeza, como é evidente, não é? mas que, pronto, não é um bem de primeira necessidade. Por isso existe isso na mesa de será que é melhor... Quando um país começa a pensar que a cultura não é um bem de primeira necessidade e a cultura neste aspecto está também muito ligada com esta questão o turismo está muito ligada com a cultura, porque também se há coisa que nós temos para oferecer é uma história, uma cultura muito, muito ricas, não é? Muito próximo mesmo, muito próximo mesmo. Nós temos que vender para fora e para criarmos receitas a nossa cultura. Nós temos aqui um conjunto de aspectos culturais interessantíssimos e temos que fazer com que eles valham alguma coisa e não os termos desamparados como há, infelizmente, em alguns casos. Eu gostava que o Tito Silva me explicasse o seguinte: muitas das vezes quando se fala de Portugal... Se eu souber. E acho que sabe com certeza, que é assim... Muitas das vezes, sobretudo eu diria no último ano talvez, e não vamos entrar aqui especificamente nos termos deste governo, daquele governo, mas é assim. Fala-se de Portugal, os portugueses gastaram imenso dinheiro, os portugueses só compravam plasmas, os portugueses só faziam disparates, não sabiam trabalhar. É curioso, quando vamos lá para fora com a imigração, trabalham tão bem. Isto não cria uma imagem um bocado negativa de Portugal? Ou acha que isto foi mais para consumo interno e muito infeliz e lá fora? Acha que esta imagem ficou lá fora? Porque, por exemplo, relativamente aos gregos, hoje em dia a imagem que se passa do povo grego é uma coisa perfeitamente assustadora. Eu tinha uma paixão, e todos nós provavelmente compartilhávamos um pouquinho isto da história grega quando estudámos no liceu, depois nas faculdades, e de repente o povo grego é tratado como se fosse uns desleixados, uns sujeitos que só querem estourar dinheiro, e os portugueses nesse aspecto foram tratados um pouco assim. Isso, digamos, tornou-me pior a nossa imagem lá fora. Eu estou particularmente convencido que nós estivemos a basear a nossa economia, a nível do país, e a nossa própria economia, um bocadinho mais sobre o supérfluo do que sobre o essencial. E desligámos-nos de alguns conceitos de contenção e de reserva. Até de poupança, não é? E de poupança, é isso que me refiro, que devíamos ter privilegiado mais. E isso, começando a essa despreocupação a ganhar corpo, ela não, quer dizer, não se consegue parar. E fomos um bocadinho vítimas disso. Isso é a minha convicção pessoal. Por outro lado, não somos um exemplo único. Os outros países da Europa não estão muito melhores do que nós. São um bocadinho mais ricos e aguentam-se mais tempo, porque esta crise é global e tem que acabar um dia com uma reforma muito grande que não vai passar só pelas pequenas reformas em Portugal, na Grécia e por aí fora, e pela Itália, e por Espanha e por aí, não vai parar por aqui. De forma que temos de estar atentos e ter ideias novas. Como a Isabel, como a Vera, peço desculpa, dizia há pouco, considera-se às vezes, de uma forma, desculpem, mas completamente errada, a cultura um bem de luxo, mas também esta questão do turismo, por vezes não é olhada com muita seriedade. De uma coisa temos todos a noção. É um pouco estranho que às vezes compre férias a prestações. O que é que me diz disto? Os portugueses compram muito férias a prestações, isto é verdade? Ou é mais conversa de governantes? Eu, digamos que tenho um contrato com o banco, eu não vendo dinheiro e eles não vendem férias. Portanto, pronto, as pessoas que se querem... Não me deu uma resposta politicamente correta, vale a verdade. As pessoas que querem financiar-se, e acho mais do que legítimo, podem financiar-se para aquilo que quiserem, para comprar um carro, para comprar roupa, eu não estou por em causa a legitimidade disto, estou-lhe a perguntar se é... Ou para comprar férias. Recorrente. Acho lógico que o façam. Acho que fazer férias é tão importante e viajar enriquece tanto que se calhar provavelmente sou a favor de que se façam empréstimos, desde que se paguem com certeza. Para viajar, porque é se calhar um bom investimento para recuperar um ano de trabalho, às vezes muito complicado, não é? Não tenho a mínima dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso. Às vezes, isto pode não ser politicamente correto, mas às vezes percebe-se
melhor que uma pessoa faça, por exemplo, estou-lhe a perguntar, um empréstimo para umas férias do que às vezes para um bem em casa daqueles que é a última coisa, o último modelo da última coisa eletrónica e que se calhar a pessoa nem sabe muito bem mexer. Não isso posso estar mais de acordo consigo. Isso acontece. Já eu estava ali a ver a reação da Vera. Isto é uma coisa completamente diferente. Entra muito nos seus parâmetros. Alguma vez na vida lhe passou pela cabeça uma coisa destas? Pedir um empréstimo para passar férias? Não, não. Eu sou muito comedida, digamos assim. Eu gasto aquilo que eu posso. E por isso é algo que nunca me passou pela cabeça. Apesar de concordar com a questão de que viajar é muito importante e que todos precisamos. De sair, nem que seja sair da rotina. Você consegue, quando, por exemplo, quando esteve nestas férias em Moçambique e quando esteve também noutros sítios, porque penso que mesmo também nas suas férias, mesmo cá em Portugal, quando está a fazer voluntariado, consegue descansar? É um descanso... Digamos, é um mudar de rotina, é assim, senhora. Sim, mas consegue descansar aquilo que recorrentemente dizemos? Não se descansa, principalmente em Moçambique não se descansa mesmo, porque vamos em trabalho. São umas férias diferentes. Se calhar não se descansa fisicamente, descansa-se de outra maneira, sim, não é? Porque eu durante 2 meses não tive contacto também com a família, por exemplo, com Portugal. Enviávamos e-mail uma vez por semana quando havia internet na cidade, não existia. Quando funcionava. Por isso... Mas foi importante. As saudades eram muitas, mas foi mesmo muito importante. Por isso nós acabamos por nos encontrar, não sei, por refletir sobre onde estamos na vida, para onde queremos ir. A pergunta que eu fiz aqui à Isabel, faço também assim. Criam-se outro tipo de afetos, não estou a falar de namorados, eu estava há bocadinho a brincar com ela, mas criam-se afetos muito profundos, não criam? Eu criei com as pessoas que foram comigo. Eu não fui sozinha, fui num grupo, nós éramos 6 e são pessoas que eu hoje chamo família. Nós trabalhávamos em conjunto, trabalhávamos em equipa. Em situações difíceis esses laços estreitam-se muito mais, não é? É muito importante termos ali alguém que partilha o dia connosco e que nos ajuda a enfrentar os desafios, pronto, do dia e do próximo dia, para que conseguirmos aguentar 2 meses nas condições que foram, pronto. Vera, como é que as pessoas, os seus amigos, a sua família, como é que essas pessoas reagiram a esta sua ideia de ir para Moçambique? Não, muito bem. Não, porque lá acharam está, que a amiga era assim um bocadinho... São 2 meses, são 2 meses sem o contacto, sem ouvir a voz, não é? Sem ver a pessoa. Isso é um sítio que não é propriamente para passar férias, como se vai para o Brasil, para o Nordeste, não é bem existe o risco, pronto, existem os riscos de saúde, não é? A sua saúde aguentou bem nesse tipo de coisas? Tive malária. Pronto, por isso tenho malária, mas... vai ter toda a vida, sim, não é fácil, não é? Mas sim, aguentei e como estava também a tomar a medicação que se tem que tomar para ir para o continente africano, os sintomas não foram assim muito agravados. Por isso, e da parte da família e dos amigos existe sempre essa preocupação. Mas acho que é capaz de... Nós sentimos mais os 2 meses do que as pessoas cá, porque as pessoas cá têm o dia-a-dia delas, normal, e sentem saudade, mas amanhã nós já estamos aqui. Bom, Isabel, e como é que esta questão de agora se propor aos jovens portugueses que vão lá para fora, porque o futuro está lá fora, como é que você vê isso? Você que é uma mulher viajada, que já conhece o mundo, como é que vê esse tipo de coisas? Eu vejo que lá para fora é para passear, para trabalhar, acho que não conseguia por um período muito grande. Apesar de ter feito Erasmus em Itália, ter sido uma das experiências mais gratificantes da minha vida, gostei mesmo muito, eu acho que temos de tentar no nosso país, não é? E eu sinto muita falta das pessoas de quem gosto cá. Então, isto é curioso porque é dito por uma jovem que já andou pelo mundo de fora, que já correu tudo quanto era para correr do mundo, mas também mantém muitas raízes, mantém muitas raízes, não é? Mantém. Você quando andava lá para esses sítios todos, e ainda por cima era muito novinha, quando começou a viajar, não sentiu nunca que estava a ser diferente dos outros jovens da sua idade? Não, acho que não. Eu sentia-me orgulhosa por aquilo que estava a fazer. Sempre me sinto quando viajo, não sei porquê. Mas não me sinto diferente. Mas realmente acho que
é uma experiência que nos constrói. Há histórias que marcaram muito. Não, além daquela história que você achava que aquilo estava, que era só estava lá proibido de espaçar, aliás, por acaso, mas há coisas com certeza, e mesmo das pessoas que foram à sua casa, que eu penso que a marcaram muito. Sim, além do rapaz da bicicleta. Não, todos. Nunca pensou fazer assim um guião para um filme? É que isso deve dar mesmo. Não, nunca pensei. Não, mas é verdade. Para já fiquei com amigos de todo lado, não é? E sinto-os muito, sinto-os mesmo muito. Isso aqui é recíproco. Mas qual era a pergunta? Tinha-lhe perguntado que uma história assim, daquelas muito marcantes, que foram ficando pelo caminho desse Interrail. Às vezes são coisas que parecem insignificantes. Por exemplo, chuva nos pés. Eu não sei explicar, porque quando se está a viajar, vive-se as coisas de outra maneira. E eu acho que o prazer maior de viajar é que se está ali, no momento. Porque quando nós estamos no nosso dia-a-dia, a tendência é para dispersar, não é? E nunca estamos ali, naquele momento. E quando se viaja, é uma contemplação constante. Sempre constante. Ou seja, os pequenos pormenores que estão à nossa volta, ao pé de nós olhamos para eles, coisa que você provavelmente aqui no seu dia-a-dia nem sequer reparava. Provavelmente, sim. Eu não resisti a perguntar ao Tito Silva, o senhor como é que faz férias? Não lhe vou perguntar, enfim, nada de especial, mas de qualquer das formas, quais são as suas férias favoritas? Faço férias com muita dificuldade. Ai, sim? Não tem tempo? Porque a minha época de ter mais trabalho é nas férias dos outros. Portanto, faço férias. Não há férias seguras, não há férias só. Não tem, isso é a história que nós portugueses. Faço férias em contraciclo. Em contraciclo. Tenho outras oportunidades que graças a Deus, que o comum dos viajantes não tem, que é ter uma estrutura que me ajuda e algumas facilidades. E quando posso, fora de época, aí vou eu. E vou para os destinos que se estão a promover, para onde posso. Se calhar é também uma forma alternativa de pensar férias para este ano. Não pensar exclusivamente nos meses de julho e agosto, não é? Porque os meses de julho e agosto também são meses complicados. Recomendo vivamente. Quer dizer, quando eu digo complicados é porque são caros. E às vezes que uma quantidade de gente não se aguenta, não é? Há destinos que em época baixa são caros para nós por força da nossa procura. Como temos que ir todos em agosto, entre aspas, claro, pois. Mesmo em épocas baixas, em alguns destinos, estamos a enchê-los e disputam-se os preços, disputam-se os lugares, os preços são. Não é? E não há uma diversificação. Os portugueses não sentem, por exemplo, que as pessoas estão a tentar diversificar essa fase. E fazem muito bem, porque não só fazer pequenos períodos de férias ajuda a descansar mais, descansa-se com mais eficácia, como retira a pressão sobre a oferta, que já não é muita. Ou seja, se vão todos em agosto atrás dos poucos aviões que há, ou dos poucos pacotes turísticos que se conseguem, que o mercado suporta, não é? Os preços têm tendência a subir e as pessoas que vão não é o melhor caro, negócio este ano. Este ano, se calhar, é mesmo bom pensar noutras fases além do julho e agosto. Embora muitas das pessoas, naturalmente, também. Daquelas pessoas que ficaram sem subsídios de férias. Claro que sim. Que muitas dessas pessoas também estão um bocado sujeitas à questão do julho e do agosto. Eu já agora gostava que a Isabel, estamos já a aproximar-nos da parte final do programa, que a Isabel me dissesse qual é, assim, uma viagem de sonho. Que é uma coisa que eu gosto de perguntar a uma pessoa como a Isabel, que deve ter talvez uma viagem de sonho, não? Uma viagem de sonho é comprar um daqueles bilhetes que dá para viajar durante um ano, para onde eu quiser. Essa é a minha viagem de sonho. Aliás, eu descobri isto recentemente, que existe realmente um bilhete em que nós podemos escolher determinados destinos e durante um ano podemos viajar até esses destinos. E assim, sem menosprezar nenhum destino especial, você que já andou pela essa Europa toda, que tipo de destinos é que você gostava agora? Bem, sair da Europa, sem dúvida. Há um país que eu quero muito, muito voltar lá, porque é o país onde eu nasci e eu nunca mais lá pus os pés. Que é? E Venezuela. E é precisamente essa parte que eu imagino sempre, é quando eu vou pisar novamente o meu país. Também quero ir ao Chile, por exemplo, tenho lá um amigo muito querido, ao Peru também, porque foi o rapaz que fez couchsurfing em minha casa e também é como se fosse o meu irmão. Eu há bocadinho queria lhe perguntar isso, mas depois acabou por passar. A Isabel faz couchsurfing em sua casa. Isabel vive sozinha ou vive com os seus pais neste momento? Agora vivo sozinha, quer dizer, eu vivo com companhia, mas... Pronto, mas os seus pais aceitavam bem essa situação?
aceitavam porque os meus pais não estavam em casa. Parece aquele anúncio, põe os pais daqui para fora. Não, por acaso eu estava a viver sozinha na altura. A casa era dos meus pais, mas estava lá a Pois os viver teus pais, penso, trabalham na Venezuela, não é? Não. Já não estão, já não, cá estão. Estão cá. Só que eles na altura estavam separados, por acaso agora estão juntos outra vez, é muito bonito. Mas então a minha mãe só ia lá ao fim de semana, mas ela aceitava bem, sim. Os meus pais são espetaculares, por acaso. Eu não ponho a menor das dúvidas para terem uma filha assim, com esta abertura toda. Vera, estamos, como dizia, estávamos a chegar à parte final do programa. Que anseios é que tem uma pessoa que tem a sua experiência de vida relativamente, por exemplo, a umas boas férias, umas férias muito agradáveis, que não têm que ser necessariamente num destino muito caro e que podem ter uma... Eu já perguntei aqui ao Sr. Tito várias vezes, mas assim uma ideia boa para os portugueses terem. Acho que você deve ter ideias excelentes sobre uma forma de passar uns dias de férias e provavelmente em termos de voluntariado, o que é que as pessoas que realmente vão chegar este ano, se calhar não têm dinheiro para ir para lado nenhum e se calhar se deixassem um bocadinho do seu tempo para ajudar quem mais precisa, não seria a pior ideia, não? Há sítios muito interessantes, através até se calhar do turismo rural. Há aldeias em que agora a maioria dos habitantes são idosos e é preciso alguma ajuda a nível mesmo no dia-a-dia, do trabalho no campo, por exemplo. E há sítios muito bonitos em Portugal, aldeias muito bonitas, que têm muito poucos habitantes e que estão mesmo a precisar de ajuda e às vezes é só e precisam de um carro só para ir à cidade mais próxima que fica a alguns quilómetros para ir comprar medicação, por exemplo. E provavelmente esses sítios são sítios onde uma pessoa pode passar umas férias que nem sequer são muito caras, muito agradáveis e para descobrir coisas com boa comida, que é uma coisa importante. Com bom sono, com um bom pôr do sol, aqueles saborear os momentos que há bocado a Isabel falava. E dos seus amigos, de notícias e informação que tem dessa gente que visitam em África há algum tempo? Sim. Não há vontade de voltar lá? Sim, porque nós continuamos em contacto com as pessoas que criamos mais relação e existe uma enorme vontade de voltar lá. E este gás em África continua com muito gás? Sim, continua. Este ano está com uma pequena paragem, não se vai fazer missão este ano, estamos a reestruturar algumas coisas, mas reiniciamos em setembro e outubro, não estamos parados, estamos com atividades, mas não temos missão no verão. Mas iniciamos a formação para novos voluntários em setembro, outubro deste ano. Para fazer uma coisa destas, portanto, isto não é só férias, vamos ser realistas. É preciso também ter uma certa preparação e as pessoas não pensarem que vão para um sítio destes com muito boa vontade, mas onde também há riscos. Quando me diz que ainda hoje tem malária, obviamente, estas coisas também têm que ser sopesadas. António Batista, vou acabar o programa a falar consigo e a perguntar-lhe como é que é, em termos desta experiência, que aspectos mais positivos, talvez um outro menos positivo, mas que aspectos mais positivos é que você recolhe desta experiência que já lá vão uns anos, com esta questão da troca de casa? Se me permite, e antes de responder à sua questão, gostaria de concluir aquele exemplo que falei, portanto, aquela má experiência daquela família canadiana com a família inglesa, com casa em Portugal, que depois, portanto, a família americana devolveu o bilhete, pagou uma taxa, como é óbvio, e a família inglesa aceitou pagar, portanto, essa despesa. Portanto, houve um acerto dessas coisas. Ficou portanto, resolvida, normalmente estas coisas da troca de casa, há, digamos, já um ponto de partida com regras muito bem estabelecidas para que não haja, de facto... Sim, temos o termos de utilização do site, que é explícito, não é? Que os membros devem ler quando se inscrevem e que depois, se acontecer alguma coisa grave, que felizmente nunca aconteceu, terá que ser com base, portanto, nessa informação. O que é que as pessoas mais questionam quando se envolvem neste tipo de troca de casas, nestas experiências diferentes? É a questão da segurança, como é óbvio. É a questão da segurança, não é? Em relação a isso, deixa-me dizer que há bocadinho eu tive a oportunidade que eu, quando viajo, eu vou tranquilo, vou descansado, porque sei que na minha ausência a minha casa está segura e cuidada, porque está lá o meu parceiro de troca. Ao contrário do que acontece muitas vezes com o turista tradicional, que quando regressa tem a casa assaltada. E tem outra questão que eu queria dizer curiosa, é que hoje em dia as pessoas gostam de ter um animal de estimação, jardins, plantas, e quando vão de férias, ou quando estão para ir de férias, é um problema. Além de algum dinheiro, se calhar, tem que pagar para deixar o cão no canil, ou o gato, e assim eu
posso ficar tranquilo porque na minha ausência o meu parceiro As tuas plantas toma conta e eu farei o mesmo na casa deles. Estão bem, muito bem tratados. Bom, muito obrigada a todos. Estamos mesmo realmente no final deste Em Foco, em que falámos de férias diferentes, em perspectivas diferentes, quer de uma jovem que andou no Interrail, de uma outra jovem que fez voluntariado em África, de um homem profissional desta questão das agências de viagens e também de um especialista nesta modalidade, para nós ainda talvez um pouco nova, da troca de casas. São experiências novas, são sugestões, sobretudo aproveite bem uns dias de férias, que bem é preciso ao fim de um ano de trabalho. Muito obrigada pela sua atenção, até para a semana aqui no Em Foco.